Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Maravilha, coisa boa. Mais um dia e nós aqui chegando para ficar pertinho de você. Já é aí aquilo que você tem guardado dentro da sua programação. 10 da noite, 22 horas, você sabe que você liga a TV no canal 25.1 e aí vem ser esclarecido, vem ser inspirado, junto com a gente participar desse momento que a gente sempre traz os melhores convidados aqui. TV, rádio e YouTube. YouTube, rádio e TV. Ao vivo nós estamos no canal 25.1, também no YouTube Olhe nos Meus Olhos. É o meu canal que eu peço que você agora se inscreva, ative as notificações, dê um comentário, uma curtidinha, compartilhe para mais alguém, faz a tua parte aí, porque é muito bom sempre quando a gente consegue compartilhar boas experiências com outras pessoas. Leva conhecimento, leva uma boa história, facilita para que outras pessoas também sejam alcançadas através do nosso programa aqui e via rádio, através do Rádio FM. Nós estamos na Rádio Líder Gospel 92.1, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Rádio, TV, YouTube, coisa boa. Você no carro aí, eu sei que você está agora no deslocamento de casa para o trabalho, porque agora você está saindo para dar o seu plantão. Deus te abençoe e te leve em tranquilidade. Você agora saindo do trabalho para casa, já vai descansar? Muito bom. Mas quem está aí acomodado, tranquilo, na sala de casa, na TV, vendo via Smart TV através do YouTube, ou então pelo canal 25.1, muito obrigado também. Eu sou o Renatinho e a gente caminha juntinho aqui até 11 da noite. Eu estou recebendo hoje um amigo que eu disse, eu vou levar você no programa, meu irmão, para que você desembarace, para que você facilite, descomplique a vida de pessoas que ficam todo dia preocupados porque não têm a documentação correta sobre o imóvel, o bem, o terreno, aquilo que você lutou durante tanto tempo para ter e vez e meia fica apavorado. Ele tem aí a sua vida colocada à disposição na arte do direito, é advogado, pós-graduando em Direito Notorial Registral, também é assim que diz, né? Na Anhanguera. Ele é tabelião substituto, consultor jurídico do 2º Ofício de Maracanaú, analista do REUB, da CIMADES e presidente do Movimento Conservador Cristão Jovem aqui no Ceará. Eu estou falando desse amigo que a minha produção recebe com uma salva de palmas. Pode bater palma para ele, É o Dr. Ayrton Souza. Seja bem-vindo, jovem senhor. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, querido. Boa noite. Quero agradecer pela oportunidade desse momento tão aproveitoso de nós esclarecermos tantas dúvidas, né? Quando envolve a regularização fundiária, quando envolve uso capião, contrato particular, despachos em cartórios, né? Tantas dúvidas que permeiam aí a rotina de quem não tem um imóvel matriculado, registrado. Isso é preocupante e agora talvez alguém fique dizendo, nossa, pelo amor de Deus, é aquele tema que eu não queria nem ouvir falar. Eu tenho tanto medo. É para facilitar a sua história. Viu, minha amiga? Viu, meu amigo? É para resolver o problema. Você está tendo aqui, vai ter uma aula, uma atenção, uma consulta, uma assessoria gratuita que vai servir para você, para todos que vão assistir e participar com a gente também aqui agora. O doutor está trazendo aqui essa oportunidade, que seria cobrado uma consulta para qualquer pessoa que fosse fazer no escritório, seria cobrado. Mas aqui ele está vindo de graça, colocando o seu rosto, o seu carinho e a sua atenção. Doutor Ayrton, querido, você surgiu da onde? Como é que é? Tão novo, dedicado a isso? Tem pai, tem mãe? É de Fortaleza? De onde é que é o senhor? Bem, Renatinho, eu tenho 27 anos, olha certo? Aí. Sou natural aqui de Fortaleza, como diz o cearense. Nasci e me criei aqui em Fortaleza. Sou membro da Assembleia de Deus Tempo Central, desde de pequeno, nascido e criado no Evangelho também. E eu passei toda a minha infância ao lado de pastores, né? Conheci o pastor José Deusdete Farias, foi pastor presidente do Ministério do Tempo Central, pastor Bastos, pastor Pedro Cavalcante Falcão. Então, assim, participei muito cedo também da rotina dos pastores de campo, né? E vi, Renatinho, a peleja que era os pastores no quesito templo religioso, né? Quantas dificuldades esses homens encontraram, porque receberam terrenos de igreja por doação verbal, quando não muito contrato particular de compra e venda, né? E a igreja muitas vezes perdia o patrimônio
né, para terceiros, porque não tinha como comprovar, de repente, essa posse. Então, por diversas vezes, eu pude presenciar a aflição desses pastores, né? E, assim, a gente pode observar que, com um crescimento muito grande, falando da Assembleia de Deus, infelizmente, os pastores não tiveram um alicerce jurídico, né, para poder dar seguimento, dar mais segurança jurídica ao crescimento corriqueiro dessas igrejas, certo? Então, eu iniciei o curso de Direito aos 18 anos e logo entrei para trabalhar aqui no centro, Cartório Moraes Correia. Olha aí, muito bom. No balcão do cartório, né? Carimbando, trabalhando com o manejo de livros, organização. Então, ali fui pegando o interesse da coisa, né? Então, a gente foi para a auxiliar de escrevente 2, um outro setor do cartório, e onde eu tive a oportunidade de ser o primeiro escrevente no estado de Ceará a lavrar ata notarial para fins de uso capião. Olha aí. E o primeiro escrevente também para lavar ata notarial de adjudicação compulsória. Então, vamos, bem rapidinho, você vai continuar, só para dar uma definição. O que é essa ata, que foi a primeira vez que você teve a oportunidade de participar e virou parte física, estrutural dos cartórios? É isso que aconteceu? E perfeito. Para você entender, nós, quando tratamos da uso capião, até 2017, nós não tínhamos a uso capião extrajudicial, que é aquela uso capião que acontece diretamente do cartório, né? Okay. A uso capião era uma matéria somente judicial, muito moroso, a coisa muito arrastada, né? Lá no Cartório Moraes Correia, onde eu tive o primeiro contato, peguei muitos processos de 10, 12 anos, as partes ainda tentando conseguir a assinatura de vizinhos, Sim. Enfim. Então, a gente percebia essa dificuldade, foi que veio o provimento 65 de 2017, que permitiu que os cartórios procedessem com a uso capião. E o cartório de notas, o tabelionato de notas, é quem lavra uma ata notarial, okay. Certo? Você tem um imóvel, no muito você tem um contratozinho particular, mas você não tem uma escritura pública da coisa. Então, para você fazer esta uso capião diretamente no cartório, né, sem a gerência do poder do Estado no que diz respeito à pessoa do juiz, à pessoa do Ministério Público, você faz referente ao registrador oficial de cartório. Então, você elabora uma ata notarial, que seria uma espécie de escritura pública. Tá. Certo? Onde a gente visita o imóvel, vai tirar as fotos do imóvel, vai conversar com os vizinhos, né? Vai entender como foi que você adquiriu essa coisa, certo? E você vai trazendo para o processo comprovantes de repente, elementos água, que vão... luz, telefone, que corroboram com a posse. Essa ação foi a primeira vez que aconteceu e que virou prática hoje nos cartórios? Foi a primeira vez. Infelizmente, Renatinho, o que eu observo nos cartórios ainda aqui no Ceará, eu acho que uma problemática também do Nordeste, nós, infelizmente, ainda somos um pouco atrasados no que se refere a práticas notariais e registrais comparados ao resto do país. Sim. Certo? Então, apesar da lei ser de 2017, nós só lavramos final do ano de 2018 ainda. Né? Então, bastante tempo para a coisa acontecer. Então, você tem uma história pioneira aí, vivendo uma experiência que serve hoje para os cartórios do Ceará, do Nordeste ou do Brasil? Os cartórios do Ceará, né? Nós observamos o histórico, já quando nós lavramos aqui a ata no Ceará, já outros cartórios já haviam... Já praticavam a uso capião extrajudicial. Muito bom. Seu pai trabalhava na área? Quem é o seu pai para indicar você junto com a sua mãe? Como é que era? Qual foi surgiu da onde esse desejo? O desejo de trabalhar em cartório, eu estagiava na Defensoria Pública, certo? E congregava na densidade. Okay. Então, conhecia a substituta do cartório, né? Inclusive, quero aqui agradecer a irmã Silvia Helena, né, tabelinha substituta do Cartório Moraes Correia, que foi quem me oportunizou, quem me abriu as portas para conhecer algo que eu me apaixonei, me encontrei demais com a atividade cartorial. Muito bom, manda um abraço aqui para ela se estiver assistindo. Parabéns, a senhora fez uma boa escolha. Silvia, escolheu o Ayrton, o doutor Ayrton, para caminhar nesse lugar. Aí vamos lá, a história aqui com 27 anos. Estou lhe perguntando porque se o pai
evidenciou, a mãe também, você era dentro de uma família nobre? Como é que era? Viveu alguma escassez? Renato, eu sou filho de pais separados, né? Ah. Meu pai foi policial militar, já está aposentado. Meus pais separaram, eu tinha 7 anos, né? Então, assim, foi Você a viveu... minha infância muito difícil. Tá. Filho de dos pais separados, meu pai já tinha 5 filhos, né? Então, foi bem difícil. Fomos morar com a minha avó na época. Você escolheu né? a sua mãe, ficou com a sua mãe. Fiquei com a minha mãe, eu e mais 2 irmãs menores ainda. Os outros irmãos são filhos de outros casamentos, né, que meu pai teve. E, assim, a gente passou um histórico, um passado de privação, sabe? Um passado de dificuldades. Mas louvo a Deus pela vida da minha mãe, que foi realmente um braço forte na criação do evangelho, a questão do compromisso com os estudos, né? Muito bom. Enfim, muito bom. Então, graças a Deus, passou, né? Eu posso olhar para a minha infância, a pré-adolescência, a adolescência e ver, Renatinho, o cuidado de Deus, né? Por que eu faço essa pergunta, na maioria das vezes, quando trago um convidado aqui? É porque existem muitas pessoas que estão participando do nosso programa e, nessa hora, algumas estão se sentindo assim, esquecidas. Ah, mas o meu futuro não vai ter muita esperança para o meu futuro, não. Ah, mas será que vai dar certo? E toda vez que vem aqui um entrevistado meu, eu faço desse momento como um momento de inspiração para a vida de outras pessoas, para servir de motivo e fortalecer a rota dessa vida que do outro lado está dizendo, será que eu posso acreditar que tem jeito para a minha história também? Você falou que é filho de pai separado. É uma dor muito grande. Sim. Viver nessa condição. E eu estou falando aqui talvez para centenas, quem sabe milhares de outras pessoas que viveram também um episódio parecido com o seu, de ser filho de pais separados. E aí tem a necessidade do carinho, do amor, da atenção, do cuidado, da preocupação e de tantas outras coisas mais que ficam em minúcias que quem viveu é que vai poder dizer melhor essa apresentação que eu estou falando. Mas existe um atenuante que eu faço questão de colocar aqui. Por todos esses motivos, talvez você tivesse a facilidade de caminhar no lugar de depressão, de tristeza, de melancolia, de ficar ali retraído, com medo, aflito, e você recebe a oportunidade de Deus através da sua mãe de avançar e não parar. Então é sobre isso que a gente pode falar também aqui, que você foi tratado muito bem pela sua mãe, fechou os dentes, viveu as situações e as etapas que teve que viver, venceu e hoje consegue olhar para trás entendendo que foi necessário passar por tudo isso. É verdade, né? Quando a gente não tem ideia daquilo que Deus tem preparado para nós, né? Deus já sabe, Deus já viu o futuro, mas a gente caminha naquela aflição, o que é que vai ser amanhã, o que é que vai ser do meu futuro, o que é que vai ser das minhas escolhas, e de tudo isso a gente aprende realmente a fazer o nosso trabalho. Muito bom. E descansar no Senhor. Muito bom. Não tem erro. Não tem como plantar manga e colher abacate, né? Muito bom. Então eu quero agradecer a Deus demais pela vida da minha mãe, da minha família, minhas irmãs, Sim. meus pastores, né, que nos abraçaram por toda a minha infância, pré-adolescência, adolescência, mocidade, que realmente foram instrumentos de Deus que abençoaram a minha vida. Eu faço questão de sempre bater nessa tecla, porque quem não tem passado não vai ter futuro nunca. E tem gente que tem medo de contar o que viveu. Eu recebi aqui um dos homens de destino da nossa nação, o empresário riquíssimo, cara de uma escala financeira muito grande, sentou aqui junto comigo, bateu um papo. Pra você ter ideia, ele é hoje o maior operador de modal logística aérea do Brasil, aqui no Ceará. Sentou nessa mesa, bateu um papo comigo e eu perguntei nessa conversa, quero mandar um abraço para ele, Jordânia, meu amigo, Jordânia Bezerra, um abraço para você, querido. Se ele tinha problema de falar sobre o passado, que ele teve problema com as drogas. Você tem problema de tocar no passado, já que você teve problema com as drogas? Não, teu não. E aí foi, e foi
falando muito. Esse episódio, nosso programa, foi tão sucesso que o povo começou a dizer, rapaz, e tal, tem tanta gente que tem uma história de revolução, de mudança, que tem medo de contar, e não fica, e não fala, e não conta. E aí sempre que eu tenho a oportunidade de perguntar, até faço saber à nossa audiência que aqui não tem roteiro, não tem perguntas prontas, não. Nem um material que dê obrigação do entrevistado, do convidado, responder aquilo que eu quero. É assim, nós vamos sentindo aqui pelo coração e vamos soltando. Eu estou muito feliz com a sua história, conhecendo ela agora, sabendo que você escolheu vencer. Verdade. E aí, pode caminhar. Depois desse tempo agora que você já está na pré-adolescência, eu entendi que você recebeu apoio da mãe, dos pastores, foi sempre muito motivado, escolheu estudar. Fui consagrado aos 12 anos, morava ali no Quintino Cunha, né? Aos 12 anos, eu dirigia o Círculo de Oração. Forte. Trabalhei com a irmã Leilanda, Mabinoam, muitas dessas irmãs. Esses meus contatos, né, que sou muito gratos nessa construção da vida como pessoa, né, como crente, se deu num ambiente de muita oração. Olha sabe, que lindo, Renatinho? rapaz, forte. Eu tive o privilégio de conhecer muitos irmãos. Isso é forte. De oração, irmã Edmeia, irmã Zilda do Genipabu, não sei se você lembra. Irmã Zilda, eu fui na casa dela de oração. Fui. Mulher de oração, irmã Vasti, irmã Helena, irmã Fransquinha, irmã Missionária Francinete. Fátima também, lembra da Maraponga, Missionária Fátima? Missionária Fátima da Maraponga. Que era ali na Arildes, né? A irmã Guiomar, no Zé Valdo. Irmã Guiomar, um abraço para a senhora. Irmã Guiomar ainda lá na Cidade Nova, ali entre o Zé Valdo e o Planalto Ayrton Senna, aquela região ali, né? Tinha quem também, rapaz? A irmã Lélia, não sei se você pegou a irmã Lélia, uma lourinha, partiu para o Senhor, já está na glória desse tempo de oração. Raimundo da Horta, você lembra da Irmã Raimundo da Horta, né? Rapaz, tem história, hein? Irmã Nazaré, Conjunto Ceará. Então, pronto, eu sempre, na minha infância, aceitei Jesus com 6 anos, com 7 anos Jesus me batizou com o Espírito Santo. E me batizou com o Espírito Santo lá na Mangueira da tia Zilda, sem chamar tia Zilda. Então, foi lá quando eu conheci o pastor Deodete, conheci todos esses irmãos que oravam, muitas vigílias, né? Então, assim, foi um ambiente de muita fé, e apesar do cenário que eu vivia, né, de escassez, de separação. A fé fortalecia. E ouvindo essas palavras, é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, você está num ambiente de fé, está num ambiente de promessa, um ambiente da palavra, você absorve, né? Você recebe essa injeção de ânimo e vendo sempre um futuro de bênção. Então, assim, doutor, nós vamos tocar no assunto aqui do setor cartorário, do direito, dos capião, nós vamos tocar, mas o negócio aqui veio aqui na minha cabeça, uma nostalgia, assim. Rapaz, você falando de jardim de oração. Jardim de oração. De lugares onde era reservado para que o povo pudesse orar, que tinha as irmãs de oração. Hoje diminuiu muito, sabia? Demais. Parece que o negócio da internet trouxe uma facilidade. E diminuiu, abrindo um parêntese, eu me atrevo a dizer, até em relação à própria qualidade das orações, né? Bom, eu lembro quando eu caminhava muito com a irmã Rocilda, a irmã Helena, a gente saía, Renatinho, a pé para visitar irmãos no hospital, irmãos em casa, irmãos impossibilitados de vir ao templo, né? Pastor Cideval Honório da Costa, não sei se você conheceu, lá do Conjunto São Miguel, era acordado à noite para orar por pessoas, vidas endemoniadas, entendeu? Independente da classe social, independente de você receber oferta ou não, de ser, enfim, eram pessoas abnegadas ao ministério da oração, ministério profético. Então, eu percebo realmente hoje em dia essa falta. É muito difícil, é muito raro hoje em dia você observar essas qualidades nesses personagens que marcam a nossa história e são realmente brados, instrumentos de Deus para a transformação de vidas. Você falou agora tudo, rapaz. Eu fiquei pensando aqui um monte. Esse povo tem que voltar. Quem tem visto é muito movimento e pouco... É movimento, entretenimento e muitas ações, quando na realidade
esse ambiente de particular com Deus está faltando, né? Está faltando. A pessoa sair de casa para ir andando o quilômetro que fosse necessário, enfrentando o que tivesse que enfrentar, para ir naquele lugar, e lá a pessoa cantava o hino da harpa, se ajoelhava, orava, né? Não ficava só nessa onda. Agora, eu vi esses dias... E era oração. É outra diferença que eu observo hoje em dia, por exemplo. Você orava com a irmã, não sei se você conhece o Paulo Messias. Sei quem é. Pronto, a irmã Helena, a mãe dele. Sim, pronto. Sim. A irmã Helena era 1 hora de oração, mas era 1 hora de oração. Então, as pessoas eram movidas para orar, para buscar mesmo, para se quebrantar. Era o chamado irmãos e irmãs do lenço, né? Sim. Eu lembro das festas de círculo de oração, as irmãs ganhavam um lenço, porque realmente na oração havia muito quebrantamento. Lágrimas. Suor, né? Hoje eu observo as pessoas gostam da oração. Sim. Né? Gostam do ambiente, do movimento profético. Exato. Mas aquele quebrantamento, aquela entrega. Aquela devoção, não vejo mais. Eu também veementemente como tinha antigamente. Muito forte que você está falando. E quando eu falo antigamente, eu tenho 27 anos, né? Mas então, isso mesmo. Não é uma coisa de muito tempo. Mas eu digo para você o seguinte, você experimentou a melhor fase de todos os tempos. Verdade. Porque eu tenho 40 anos e com 12 anos de idade eu me converti. E aí eu vivi isso também de forma intensa. Eu estava vivendo, na minha juventude, uma vigília na quinta, uma vigília na sexta e uma vigília no sábado. No domingo eu ia para a igreja, mas quinta, sexta e sábado já tinha vários lugares que a gente vivia essas vigílias de oração. E aí o tempo foi passando. Eu vou dizer para você, jovem, conserva a tua mocidade, vive de forma intensa, aproveita, porque daqui a pouco chega a velhice e você não consegue fazer mais nada, porque vem muitas responsabilidades, a atenção que você vai dar e acaba que você perdeu o tempo que poderia ter sido muito intenso. E aí, Renato, e quando chega na idade que você tem, fica ausente? Não. Só que é diferente. A força do jovem... O vigor não é mais o mesmo, não é mais né? o mesmo, não. E se você puder fazer o que eu estou dizendo, avance, tá, meu amigo? Deixa eu aproveitar antes aqui para trazer a Visão Veículos, que é uma loja que eu indico e recomendo. Vai tocar um VT agora e eu queria chamar muito a sua atenção. Olha aqui nos meus olhos. Ei, você aí, ó. Você precisa ver esse vídeo aqui. No final eu vou falar de uma promoção que tem e que faz sentido você dar uma passadinha amanhã para procurar a equipe do Fábio, sua família linda, um povo cristão, um povo de Deus, um povo abençoado, um povo amado de verdade. A loja que vai valorizar muito o seu bem quando você leva ali, porque você vai levar o seu automóvel ou o bem que você tem, a moto que você tem, para fazer uma avaliação que você vai dar de entrada. Em outros lugares, o que acontece é que as pessoas matam, derrubam o preço. Você já viu essa história, não é? Colocam um preço lá no chão e acaba com você. Aí você perde. A avaliação lá é a melhor. A melhor avaliação do mercado você vai ter. Eu estou falando da Visão Veículos. Vamos lá, então? Solta esse VT aí do começo para mim, por favor, meu amigo Pedro. E vamos acompanhar qual é a oferta que daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Visão Veículos. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo.
Perca tempo não, chegou a sua vez de comprar o seu carro novo, seminovo, a carreta que você queria, o ônibus que você queria, a moto que você queria, o utilitário de passeio. Chegou a hora, manda mensagem agora 99215-279, 99215-279. Anotou? 99215-279, fica pertinho de você, ali na Avenida Dr. Mendel Stenbruch. Todo mundo conhece. Visão. É um lugar de visão para você. Visão de Deus. Vai trocar esse carrinho que você tem pelo um carro novo ou pelo carro mais novo que você está precisando aí. É a sua vez. Depois você não diga que você perdeu. Qual é a promoção, Renatinho? Só falar. Sou ouvinte, se você estiver ouvindo pelo rádio. Sou telespectador, estou assistindo da TV ou no vídeo no YouTube aqui. O Renatinho disse que tem uma promoção. E tem mesmo. Dá uma passadinha amanhã, manda mensagem aí para garantir. Vai lá procurar o seu carro, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. E é algo que de tão valor, de tão importância, que você não pode comprar em qualquer lugar. Tem que comprar na loja do Povo de Deus. Valeu? Vamos lá então voltar aqui. Meu amigo Dr. Ayrton, querido, nossas histórias aqui estão caminhando por uma trilha emocionante aí, né? Eu não tinha, né? Não tinha previsto que nós iríamos falar aqui sobre isso. Filme aqui na minha Muito cabeça. Bom. Mas deu para sentir então que a sua vida logo no começo, o processo de amadurecimento foi pautado na oração, na busca, no poder de Deus, no desejo de fazer as coisas certas e viver para Deus, dando a glória a Ele. Quando nós caminhamos já aqui agora na área do direito e ainda também na área da necessidade de uma atenção cartorária, que nem todo mundo sabe como funciona, tem muitos tabus, muitos medos e questionamentos que necessitam de respostas, só um profissional pode falar. Vamos então agora abrir aqui a caixa preta das perguntas? Bora lá. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar trazer aqui uma dessas aqui, ó. Se essa pessoa que do outro lado está, ela tem um imóvel, mas não tem documento. Tá, perfeito. É dela, porque ela recebeu há muito tempo. Qual é o passo a passo? Por onde a gente pode começar? O que é que pode fazer essa pessoa pensar, de se organizar? Como é que é? Pronto, só para também, entre aspas, tranquilizá-los, né? Essa realidade é uma realidade, Renatinho, de 70% dos ocupantes, né? Do Brasil? Do Brasil. Rapaz. Certo? 70% dos imóveis, dado o registro de imóveis do Brasil, 70% dos imóveis tem algum tipo de irregularidade, certo? Quando nós observamos o histórico do registro de imóveis no Brasil, né? Que veio desde a lei de terras, né? Desde o Tratado de Tordesilhas, o Brasil foi fracionado. Então, aquilo que não foi dado pela monarquia, né? Aquilo que não foi dado pelo imperador a um título de nobreza, né? Ao dono da terra, a terra que não pertencia a esse dono era do Estado, né? Sim. Então, essa deficiência, ela vem desde quase 200 anos. Desde quase 200 anos, né? Então, por todo esse percalço de deficiência notarial e registral, nós observamos que muito dos imóveis aqui no Brasil não tem contrato particular, né? Não tem escritura pública, não tem matrícula, não tem transcrição. E aí o que é que a gente pode fazer? Sim. Tem um instituto que é o Instituto da Uso Capião, que é a aquisição da propriedade em decurso do tempo. Você está na coisa, está no imóvel, está no bem por um determinado tempo, certo? Você exerce ânimos de dono, você age como que se dono fosse daquela coisa, certo? Quer seja que você recebeu dos seus pais, que também não tinham documentação, ou você está numa área que não havia nenhuma demarcação e se apropriou da coisa, e ali você construiu o seu imóvel, ali você construiu a sua família, né? E de repente você passa a, inclusive, arcar com os ônus da coisa, né? Então você, pela Constituição, o direito brasileiro, você tem o direito de uso capi, ou seja, você tem o direito de ter a coisa propriamente dita, né? Porque até aí, então, são também dois elementos, Renatinho, que a gente pode falar, a questão da posse e da propriedade. Eu né? quero que você explique bem sobre isso e qual o tempo para que essa pessoa tenha direito a dar entrada no processo de uso capião. Perfeito. Quando nós falamos de posse, é tudo aquilo que você está na coisa, mas não detém um instrumento legítimo de propriedade, que no caso é a matrícula, certo? Se você
está no imóvel e aquele imóvel não está matriculado no seu nome, então você só tem a posse, você só detém a posse certo. da coisa. Quem está no imóvel e detém uma matrícula, né, um registro imobiliário no seu nome, então você é proprietário. Tá? Então, como é que eu faço para converter a minha posse em propriedade? Através da modalidade de uso capião, certo? Então, nós temos pelo menos três modalidades de uso capião, Renatinho. A uso capião urbana, o rural, que são 5 anos. Muito bom. A ordinária, que são 10 anos. E a extraordinária, 15 anos. Vamos trazer aqui para ser mais pedagógico, quando você fala do tempo em cada área, em cada apresentação que você fez, ela vai ter necessidade de ter o tempo transcorrido, o tempo já tem que ter passado isso para poder fazer a entrada do processo, é isso? Duas situações que a gente pode pensar sobre isso, certo? Existe outro mecanismo também sobre a questão da somatória de posse. Então, vamos supor, eu tenho um imóvel, eu moro no imóvel, Renatinho, que ele não tem matrícula, certo? Ele só tem um contrato de gaveta, né? O famoso contrato de gaveta. No máximo, você vai no cartório, vai reconhecer sua firma e fica-se aquele contrato como um recibo de quitação e transferência, certo? Okay. Mas o imóvel não tem matrícula nenhuma. E eu, hoje, vendo dia 10 de maio, estou vendendo para você esse mesmo imóvel que eu comprei. Eu tenho ele há 10 anos e estou vendendo ele para você. Você pode usucapiar esse bem? Pode, somando as posses, certo? Você tem a posse hoje, 10 de maio, mas você pega todo o lapso temporal de todo o tempo do antigo possuidor, certo? O antigo dono da coisa, o antigo dono do imóvel. Então, você pode também somar aos posses. Como comprador desse imóvel seu... Não precisa esperar esse tempo, certo? Se essa sua posse ela é derivada da posse anterior, você não precisa esperar 5, 10 ou 15 anos para usar o capim. Vamos aqui para ser assim, talvez eu vou conseguir criar uma situação que vai ter resposta para muitos casos aí. Uma pessoa comprou no loteamento, só o lote, ok? Construiu a casa. Na imobiliária que vendeu o lote, tem a documentação lá do lote. A pessoa construiu a casa. Essa pessoa, ela tem a posse, ela é proprietária? Como é que pode caminhar? Ela só tem a posse, certo? Se ela não consegue, eventualmente, quando quitou as parcelas e de repente o loteador fechou e tal, se não tem mais como contatar com o titular tabular, o proprietário tabular da matrícula, somente a uso capião. Então, você pega todo o acervo que você tem, de repente o contrato, as prestações que foram pagas, né? De repente, as benfeitorias que foi feita, você mandou murar esse lote, você construiu, então você se mune de documentações, né? De que você deteve a coisa, que mantém essa posse e você consegue fazer a uso capião diretamente no cartório. Voltando só um pouquinho, que eu acho interessante pontuar, em relação à questão do tempo, o que difere bastante em relação a 5, 10 ou 15 anos, realmente é a documentação. Para cada cronologia de tempo, nós vamos ter uma documentação diferente, necessária para cada um. Tá? Quanto menos tempo eu tenho, mais documentação eu tenho que provar. Quanto mais tempo de posse eu tenho, menos documentação eu tenho que provar. Tanto é que quem vai usucapiar pela modalidade extraordinária, que é acima de 15 anos, que se for o imóvel que você estiver morando, inclusive, você reduz essa modalidade de 15 anos para 10. Muito bom. E nessa modalidade, Renatinho, eu sequer preciso apresentar contrato particular, escritura, então isso... correspondência, porque independe de justo título, né, uma documentação formal e até mesmo boa-fé. Demora quanto tempo esse processo? No cartório, eu estimo em média de 8 meses a 1 ano, porque nós temos a questão das notificações às fazendas públicas, certo? Lembrando que a usucapião ela acontece no cartório, mas não pode ter oposição. Então, o cartório recebe o procedimento, né, o requerimento para poder prenotar e fazer o trâmite, mas o cartório precisa se certificar de que realmente não existe uma terceira pessoa que queira, que se apresente como dono que não seja o requerente. Então, o cartório notifica as fazendas públicas,
notifica os confinantes, os vizinhos, né, que de repente pode ter alguma divergência em relação à metragem da casa. Então, para que a coisa não seja viciada, não seja, não tenha perigo de sofrer um estímulo. Exatamente. Então, o cartório se certifica de que não existe nenhum óbice em relação à posse. Muito bom. Eu estou aqui recebendo o Dr. Ayrton Souza, ao vivo pelo rádio 92.1 aqui na Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus, através do nosso canal no YouTube, Olhe nos Meus Olhos, e ainda também através aqui da TV Canal 25.1. Ficar assim parado numa posição bem especial que o meu amigo Pedro vai fazer uma foto sua aí para deixar no padrão, ver uma foto sua aí. Quando ele aparecer aí perto do estúdio, ele tá fazendo uma fotozona top. Então vamos lá, aê, maravilha. Olha, aproveitar aqui também para dizer a você que os nossos convidados sempre têm essa missão de vir aqui facilitar a sua vida, trazendo conhecimentos, vantagens, né? Entendimentos, instruções, para que você não, no meio do caminho, não acabe passando por um processo muito difícil, traumático, talvez até quando tinha um desejo de ter o bem, o imóvel, e você não sabia dessa informação. Doutor, vamos lá. Então a pergunta é o seguinte, e eu vou continuar ainda fazendo essa demonstração aqui. Perfeito. Para a compra agora, já que passou o processo, ou melhor, essa pessoa não fez o uso capião do bem que ela tem, ela já tem mais de 10 anos no bem, e ela agora vai vender esse imóvel. Quando ela chegar para vender o imóvel, ela vai ter que ter feito o processo do uso capião ou não? Ela pode vender e essa outra pessoa dá entrada para já facilitar o processo? Pode. Pode? Pode. Vai ficar em cargo, Renatinho, de quem compra. Tá. Certo? De repente, é o investidor, ou o preço tá bacana, eu posso comprar um imóvel que não está matriculado para depois matricular. Não tem problema nenhum. O comprador deve só se certificar de que os elementos do vendedor formalizam o pedido da uso capião. Ele tem contrato, tem o IPTU no nome dele, tem correspondências há quanto tempo no nome do antigo possuidor, tirar as certidões fiscais, estadual, municipal, trabalhista, para saber se não existe, de repente, a certidão da Justiça Federal, Estadual, possessória petitória, para, de repente, saber se existe algum processo em trâmite que envolva o imóvel. Então, o comprador do imóvel não matriculado, né, observando essas documentações, ele pode adquirir a coisa, munido da documentação, e posteriormente, como eu havia citado anteriormente, a uso capião somando a posse desse vendedor. Muito bom, entendido. E ainda tem mais. A outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se essa pessoa que está tomando essa consciência, essa informação aqui e agora, se organiza então para dar entrada nesse processo que ela já tem mais de 15 anos, mais de 10 anos, ela vai esperar possivelmente de 8 a 1 ano, não é? Pode sair antes, como pode demorar um pouquinho, 8 meses, né? De 8 meses a um ano. Vai depender do retorno dessas notificações e se os confinantes anuírem a planta, né? Okay. Se de repente tem alguma intercorrência, não consegue o vizinho para assinar a planta, então tem uma notificação a mais que se paga, mais um tempo para saber se não existe nenhuma oposição. De certa forma, ela venceu todas essas etapas, de 8 a 12 meses, um pouquinho mais talvez, conseguiu vencer. Agora a pergunta que existe outra pessoa que talvez já tenha até conseguido o uso capião. Ela está agora no bem, no imóvel, no terreno, que ela conseguiu o uso capião. Quando vai ser vendido esse terreno, esse bem, que foi conquistado através do uso capião? Vai ter um valor depreciado? Vai ser mais barato? Aí são alguns mitos da uso capião, né? Porque essa pessoa vai ver o documento e vai estar dizendo o seguinte: foi através do processo de uso capião. Passou 15 anos para poder essa pessoa conquistar. É isso que aparece? Como é que é? Não. A uso capião não deprecia o imóvel, certo? A uso capião, ela não embaraça um processo judicial, certo? A uso capião não inviabiliza os imóveis confinantes, certo? Pelo contrário, a uso capião, ela é a ponte do direito. Ela é o reconhecimento daquilo que já existe de fato, tá? O uso capiente, o requerente, o morador já está naquela posse consolidada. Então, a uso capião, ela reconhece juridicamente, né, de forma perfeita e completa a posse do morador.
tá? Então, assim, ela tem o mesmo parâmetro de avaliação, de segurança jurídica, de qualificação, como um imóvel que fora transmitido de forma ordinária. Quer seja por inventário, contrato de escritura de compra e venda, escritura de doação, tem a mesma eficácia. Está matriculado, está registrado em cartório, mesma eficácia e segurança jurídica. Não tem ninguém que possa dizer, não, mas é porque os campeão e tal, e não sei o quê. Não tem. Está documentado, resolveu, está assinado, então tem o mesmo valor. Mesmo valor. Eu estou falando com pessoas aqui, eu tenho certeza que você do outro lado está dizendo, Renatinho, pergunta um pouco mais aqui para mim. Eu vou fazer outra pergunta aqui, recebendo aqui agora, para que você também aí do outro lado, coloca o meu telefone aqui, Pedro, por gentileza. Ó, pergunta é a seguinte, quais são os requisitos gerais? Posse, tempo, continuidade, que se repete em praticamente todas as modalidades do uso capião. Pronto, posse, tempo ou continuidade. Continuidade. Esses 3 requisitos são necessários para uso capião, tá? Continuidade, a posse ela não pode ser interrompida, né? Eu tenho 10 anos de posse. Posso nesses 10 anos, a exemplo, ter alugado 5 anos, tá? Eu aluguei o imóvel 5 anos, mas ainda detenho a posse. Eu não posso, de repente, sair do imóvel, certo? Depois voltar para o imóvel e não ter um link que prova que eu sou que continuo sendo o possuidor. Então, eu preciso dessa continuidade. Em relação à posse, seria a modalidade. Vai ter que depender do tempo, né? Por exemplo, 5 anos seria a posse pela modalidade urbana ou rural. 10 anos a posse pela modalidade ordinária e 15 anos a posse pela modalidade extraordinária. Muito bom. Tá vendo, gente? É porque se você quiser saber mais e ficar assim, é só seguir o doutor no Instagram dele aí, doutor Ayrton Souza. Não é brincadeira não, meu amigo. Tem resposta na ponta da língua aqui para tudo. Pergunta que não quer calar também, chegando aqui agora. Sou proprietário de um terreno e aí passei alguns anos, não disse quantos anos, passei alguns anos viajando, deixei para o meu caseiro tomar de conta. Ele entrou na justiça para querer o terreno que é meu. E aí? Tenho que entender quais são os requisitos que foram apresentados, certo? Mas, em regra geral, não existe. Muita gente tem receio até de locar um imóvel achando que o locatário vai pedir a uso capião, certo? Sim. A posse para uso capião era uma posse, repito, com ânimos de dono. Ou seja, quem detém a coisa como que se dono fosse. Perfeito. Há de concordar comigo que um caseiro não exerce um ânimos de dono, tá? Então, cada caso é um caso, mas em regra geral, não dá para usucapiar. E aí, assim, até também para tranquilizar as pessoas, porque você falou agora num ponto que diz o seguinte, se aluga, passa muito tempo, essa pessoa que alugou tem direito? Agora está entrando na justiça para requerer? De maneira nenhuma. Atualize não tem sempre. Tempo de... Enquanto ela está com 20 ela anos tá que eu pago aluguel. 30 anos. O direito do locatário, de repente, seria a prioridade na venda, não é? O imóvel está alocado, você deseja vender, quem está locando o imóvel tem a preferência. Não sendo essa regra, não tem como tomar quem o terreno. está na coisa não tem como requerer. Até porque ele está como locatário, não como dono. Sim, muito bom. Atenção, gente, você gostou aí? Eu estou gostando desse papo aqui que está facilitando a vida do povo, hein? Quanto tempo a gente tem, Pedro? O programa passa rápido. Quanto? 20 minutos? Você quer 2 minutos, ainda temos 20 minutos aqui. Vamos conversar mais. Você que chegou aí agora, 92.1 na Rádio Líder, está na Líder, está ligado em Jesus. Nós estamos ao vivo aqui nessa terça-feira abençoada. Eu estou recebendo esse amigo querido que veio desembaraçar a vida de muita gente. Dr. Ayrton Souza, ele é especialista no setor cartorário, é advogado, pós-graduando também, tem estudado e tem se entregado aqui, vivendo uma vida missional na arte de facilitar aquilo que talvez já estivesse embaraçado por muita gente aí. Respondendo, uso capião, tem muitas outras perguntas que chegam aqui e eu aproveito para fazer também. Qual o procedimento, a documentação básica exigida para requerer o uso capião extrajudicial? Diretamente no cartório de registro de imóveis, segundo as normas atualizadas, é isso que tem que ser feito? Pronto, a uso capião extrajudicial, certo? Ela é mais enxuta do que
no judicial, certo? Você precisa estar representado pela a figura do advogado, certo? E você vai juntar esse arcabouço de documentação que eu falara antes, tá? De repente um contrato particular, se você tiver, correspondências de água, luz, telefone, IPTU no seu nome, certo? Então você se mune dessa documentação que nós chamamos de documentação comprobatória da posse. Okay. Depois de você juntar essa documentação comprobatória da posse, você vai providenciar o material topográfico, tá? Planta do imóvel, memorial descritivo e o termo técnico, né? Qualquer um engenheiro, um topógrafo, um agrimensor, um arquiteto, esse profissional está habilitado a fazer planta para uso capião. Junto a essa documentação, a gente vai para o primeiro passo, primeira fase, que é a fase da ata notarial. Você vai se dirigir ao tabelionato de notas da circunscrição do imóvel, ou seja, eu no Maracanaú não posso lavrar uma ata notarial no cartório do imóvel de Fortaleza, certo? Então, você vai observar quais são os cartórios da circunscrição da sua cidade. Aqui em Fortaleza nós temos 10 cartórios de notas. Então, você tem um imóvel em Fortaleza, você pode se dirigir a qualquer dos 10 cartórios de notas para providenciar a ata notarial. Muito bom. Que seria a espécie de escritura pública. Elaborada a ata notarial, vai se iniciar então aí a segunda fase da uso capião, que é a fase do registro de imóveis, certo? Onde você vai levar todos os elementos que você apresentou para a ata notarial, as certidões para fins de uso capião, as certidões da Justiça Federal, Estadual, planta, memorial descritivo, a petição do seu advogado, a documentação comprobatória da posse. Todo esse arcabouço também vai para o registro de imóveis, que vai recepcionar o seu pedido, vai notificar as fazendas públicas para certificar que não há nenhum terceiro interessado e vai abrir uma matrícula lhe qualificando como proprietário do imóvel. Muito bom, muito bom. Outra pergunta aqui que não quer calar, e essa faz muito sentido, essa pessoa que agora está chegando no nosso programa, ela está dizendo o seguinte: comprei um imóvel, e aí de uma pessoa que eu confio muito, mas eu não fiz o registro, a transferência. Eu tenho um documento. Ela me passou aqui o contrato de compra e venda, me entregou, eu fui no cartório e reconheci com ela. Corro o risco de perder meu imóvel? Você entendeu? Entendi. A questão a problemática maior dos contratos de gaveta, né, os contratos particulares, é porque realmente eles não são registrados em cartório. Existe uma qualificação para cartório, né? Nós temos cartório de registro de imóveis, nós temos o tabelionato de notas, nós temos cartório de protesto, nós temos cartório de registro civil, nós temos cartório de registro da pessoa jurídica e nós temos o cartório de títulos títulos e documentos, que seria o cartório que vai receber esses contratos particulares e vai registrar, vai microfilmar. Ou seja, se você perder o documento, ainda que não seja um documento feito pelo cartório, mas é um documento apresentado para o cartório para guarda, esse documento vai estar guardado lá no cartório. Sim. Certo? Se você não conseguir trazer novamente o vendedor para elaborar um novo contrato, é interessante você providenciar uma escritura declaratória de posse, uma escritura simples, onde você vai até um cartório e diz que detém a posse daquele imóvel por um determinado tempo. É muito importante, muito necessário. Indico bastante, Renatinho, nos processos que pego para uso capião, de que realmente a pessoa não tem posse, não tem documentação nenhuma. Certo? É possível que a pessoa realmente não tenha, ou que se tem, se foi subtraída, se esvaiu, perdeu. Então você declara, através de uma escritura pública declaratória, que detém a coisa, que comprou a coisa de fulano por um determinado tempo, que exerce a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição. Muito bom. A pergunta, o senhor caminhou para duas respostas e uma pergunta só. A pessoa ficou com medo aqui, de que se corre o risco de perder o imóvel dela que ela comprou, não é? E ainda não fez a declaração, transferência, como é que é? Um print no WhatsApp é suficiente, né? Você tem uma conversa e já estavam negociando e pagou e tá ali aquele print, você consegue comprovar que era referente àquela compra.
fique seguro. Então não precisa ficar apavorado A questão do contrato, ela é formalíssima, né? Tá. Então você formaliza a descrição do imóvel, a forma de pagamento, a qualificação completa das partes, certo? Mas em uma última instância, para fins de segurança, e se houver algum embate em relação à formalidade, você pode apresentar como prova um print. Inclusive, o novo código, né, já recepciona as atas notariais, também feitas em cartórios, que printam questão da tela, áudio de WhatsApp como veículos de fé pública. Olha aí que forte, rapaz. Fica tranquilo, meu amigo. É seu bem aí, você não vai perder não. Agora você precisa se organizar para documentar. Para regularizar. Para regularizar, deixar tudo tranquilo. O certo é que tem muitos detalhes. Não dá para você ficar agora em casa dizendo, meu Deus do céu, e agora? Será que é meu ou não é meu? E agora? Eu recebi, o município me deu. Esse pedaço aqui foi construído já tem 50 anos, que a minha mãe mora aqui. Eu estou morando na casa, minha mãe já faleceu. E agora? São detalhes que precisam ser avaliados caso por caso. Né? Você lembrou, me lembrei agora, você falando sobre a questão que nós temos aqui, a desapropriação, né? Como é gritante, Renatinho, a desapropriação de imóveis que tem matrícula e que não tem matrícula. É sério? Né? Aqueles que têm matrícula correm o risco também? Corre o risco, mas o valor indenizatório é absurdamente maior do que aquele que não tem. É justo o valor? Não é. É maior porque existe o documento. Porque existe o documento. Porém, não é o valor devido nem o justo. Isso. O imóvel que não tem a matrícula, na ação de desapropriação, você observa a negociata justamente somente pelo terreno, então tem um outro fator aí, que agora esse público, nosso público, a nossa audiência pode estar dizendo, eu tenho um terreno aqui, não tenho um documento, está tudo certo, mas chegou aí o município ou o estado dizendo que vai desapropriar para construir alguma coisa. Na negociação que vai ser feita, quando não tem documento, não tem ninguém que faça seu valor devido, que não tem documento, já fica muito baixo. A depreciação da coisa é real. muito, muito considerada, em desfavor de quem tem um imóvel matriculado. Já agora a pessoa que tem um documento, está tudo registrado, tudo direitinho, ela vai ter a condição de negociar de forma melhor, né, em termos de valores com o Estado. Tá, quando o Estado chega, quando o município chega, quem é que dá a ordem de desapropriação? Quem é que pode dizer não vai desapropriar? Tem alguém que pode dizer isso? Ou então vem e desapropria? Vai depender muito de cada caso, né? Uma ação judicial, vai depender do parecer do Ministério Público, vai depender se de repente são zonas de APA, né? Área de preservação ambiental, área de preservação permanente, vai depender do histórico da comunidade, se de repente uma comunidade indígena, né? Uma comunidade que como é chamada, povos tradicionais. Tem uma necessidade de acordo com o caso que vai ser estudado. E o que vai ser feito também se realmente não tem um outro local, né, que já esteja livre para poder realizar. De repente é uma praça, né, é uma escola, é um hospital, não sei, que pode ser de repente feito em outra área, né? Agora, quando se fala em ponte, realmente, um alargamento de via, aí são situações que realmente o todo, né, o benefício para o todo, ele suprime o local. Muito bom. Eu vou chamar aqui a Evogate Saúde, volto já com o meu amigo Dr. Ayrton, que é uma potência. A turma diz o seguinte assim, não tem o chat GPT, tem inteligência artificial, isso e aquilo outro. Aqui a inteligência é de Deus, natural, formação, estudo, dedicação e muito amor. Vamos lá, eu volto já com ele. Falar de saúde aqui. Chegou a sua vez de cuidar da sua saúde e eu indico o Evogate Saúde. Olha, hoje tem uma promoção única. Hoje, ainda até meia-noite. Olha aqui para mim nos meus olhos. Psst, ei, você aí. Atenção, não deixe de chamar porque você vai precisar um dia de uma assistente de saúde, não é? De uma atenção para a sua saúde, assistência médica, atenção médica. E você vai ficar dizendo, nossa, cadê? Onde é que eu tenho? Tem bem facinho. 99963-0063. 99963-0053.
999630053. Anotou esse telefone? Coloca no seu WhatsApp agora aí. No próprio WhatsApp, você abre e coloca no campinho, como se você fosse preencher uma mensagem para sua esposa, por exemplo. Vai lá, você coloca 85 999630053. Já dá um oi aí dizendo: eu quero fazer o meu plano Evogard Saúde. São mais de 23 especialidades médicas. Nutricionista, psicologia, reumatologia, psiquiatria, pneumatologia, nutrologia, nefrologia, urologia, pediatria, que mais? Clínico geral. Amigo, são mais de 23 especialidades para você, na palma da sua mão, ter e conseguir fazer a sua consulta via telemedicina. Já pensou? Ainda marcando em até 5 dias. Isso, são mais de 70 mil pontos espalhados em todo o território nacional. Em qualquer parte do Brasil você vai ser atendido, minha amiga. Mais de 3 mil médicos cadastrados, minha amiga. Atenção funeral também, se for preciso. Um dos seus dependentes precisou, aí você não vai ficar desesperado dizendo: meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Olha, tem assistência funeral, tem cemitério, velório, cortejo, tratamento fúnebre, tudo para te dar garantia de tranquilidade e paz que você precisa. Ainda desconto na rede credenciada, até impostos de combustível você vai ter desconto. Tratamento odontológico também é completo, gente. Pelo amor de Deus, estou falando aqui que eu indico, eu recomendo e eu tenho. Toma conta da saúde lá da minha casa, Evogard Saúde. Chegou a sua vez, a sua hora. 70 mil pontos de atenção em todo o Brasil, 3 mil médicos, mais de 23 especialidades. Você vai dar um tchau para o SUS e não vai ter mais negócio de pegar fila. Quando pega fila, demora muito, passa 2 meses para ser atendido, depois o médico pede um exame de imagens, não é? Aí você vai à procura de fazer o exame, a máquina está quebrada. É assim no SUS, acontece isso. E o valorzinho é desse tamanho aqui, ó, coisa bem baratinha, que dá certinho para você no seu bolso. Perca tempo não, 999630053. Tem um QR Code, está aqui ó, na TV, na tela, para que você já ligue e chame aí dizendo: eu ouvi o Renatinho falando, eu vi o Renatinho falando. 999630053, Evogard Saúde. Fechou? Vamos voltar aqui. Doutor Ayrton, meu Vamos querido, nós falamos sobre o começo da sua história, para quem chegou aqui agora, está acompanhando via YouTube, via rádio ou via TV. Ainda falamos um pouco também sobre as necessidades práticas que todo mundo tem que ter de cuidado e atenção sobre o que é seu, para não correr o risco de perder, não é? Trouxe também tranquilidade e paz para o coração de muita gente que achava que era muito fácil alguém querer tomar o que é seu. E eu estou vendo uma postagem aqui no seu Instagram, Ayrton Souza Silva J. Tá aí, aparece a marcação, né? Mas quando você não regulariza o imóvel, o que é que pode acontecer? Que pode chatear, tirar a dor de cabeça. Eu vejo uma postagem aqui que diz: riscos de não regularizar o seu imóvel. Qual é as chateações, dor de cabeça que essa pessoa tem quando ela não regulariza? Pronto. Quando você não tem imóvel matriculado, né, você deixa também de ter benefícios, como por exemplo, você consegue dar em garantia um imóvel, né? O imóvel ele consegue ser objeto de transação, garantia de alienação fiduciária por parte de bancos, né? Você consegue a questão do imposto, né? Quando você constrói a coisa, né? Faz alguma reforma, então você não paga essas incidências absurdas de multa que pode vir em virtude da prefeitura, né? Parte de remembramento, desmembramento de imóveis. Então, assim, quando você tem um imóvel matriculado, você consegue, para além da segurança jurídica, você evita multas, né? Questão da construção civil. Sim. Então, tudo isso engloba que favorece absurdamente você ter um imóvel matriculado, tá? Então, e a supervalorização, por exemplo, tem um dado também do registro de imóveis que um imóvel matriculado ele vale 30% a mais do que o imóvel não matriculado. Então, numa transação, você agrega valor à coisa quando o imóvel está matriculado. Quem entende, entende. Qual o tempo que nós temos aí, Pedro? 1 minutinho? Vamos lá, então. Agora eu vou falar 1 minutinho para dar atenção e fazer com que o povo lhe procure na rede social. Pastores, missionários, pessoas que têm uma instituição religiosa, um prédio, alguma coisa, ou até mesmo a igreja, e eles não receberam a documentação ou não fizeram. Tem um termo chamado REURB.
REURB, pronto. A REURB, para o meu trabalho agora, é quase, Renatinho, que uma retribuição do que eu recebi por parte da igreja, né? Lembrando um pouco, nós falamos da minha trajetória no início aqui do programa. Então, a REURB é fruto de uma lei federal de 2017 que visa regularizar uma gleba da terra, né? Então, a gente falou muito sobre a usucapião, mas a usucapião ela também tem um custo, né? Tem um valor monetário a ser pago, tanto por parte para os advogados, como cartório de notas, cartório de registro, certidão, planta, memorial, enfim. Então, a REURB ela veio, entre aspas, para ser essa usucapião assistencial, tá? É um programa, é uma lei federal, tem um programa aqui no município que ela trabalha na regularização dos templos religiosos e da comunidade, ou seja, a igreja que já exerce um papel de cobertura espiritual, né, sobre o local onde ela trabalha, assistência aos necessitados, né, uma autoridade espiritual. A igreja também, viu, Renatinho, pode ser um instrumento de regularização de imóveis da sua comunidade. Né, quando a igreja impetra com o requerimento da REURB, juntamente com a prefeitura, ela pode agregar outros imóveis que estão ladeados para compor esse requerimento e também receberem essa matrícula por parte da REURB, a regulação fundiária. Muito bom. Ela veio para revolucionar, auxiliar, principalmente de forma monetária, e viabilizar o registro aos templos religiosos. Olha, doutor Ayrton, eu vou trazer o senhor outra vez aqui, porque o tempo já passou. Foi rápido, foi muito bom. E eu acho que trouxe tranquilidade e calmaria também para muitas pessoas que tinham dúvidas, não é? E agora já sabe onde vou achar o doutor aí. Tá aí, ó. O Instagram dele aparecendo, quem quiser procurar. Tá aqui, Ayrton Souza Silva J. É só digitar. Se você quiser que eu te passe o link, você vai no meu, que você já me conhece, eu sei que você já me segue lá, né? Renato Soares, tá tudo certinho aí. Ó, a gente se encontra amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Eu estou muito feliz com mais um programa, tendo um fechamento aqui, de levar instrução, levar dicas para você. Perdão, gente. E aí, eu prometo voltar assim amanhã. Vou estar bem, eu tossi agora aqui. Um abraço, fica com Deus e a gente se encontra. Obrigado, doutor. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.